Bom dia, amados irmãos, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida nesse domingo, dia do Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez para ministrar o ensino da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que nos edifica, que nos consola, que nos exorta. E esperamos que nesta manhã o Espírito de Deus fale ao seu coração de forma poderosa, possa realmente ministrar a você que está aí em sua casa ou em outro lugar, você possa receber o ensino da palavra de Deus nesta manhã e o seu coração seja consolado, edificado. Você tem a sua esperança renovada, na certeza de que o nosso Deus continua exercendo domínio sobre todas as coisas, apesar de tudo que estamos vivendo e vendo. Nós cremos que o nosso Deus, de fato, governa sobre todas as coisas. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Teremos hoje a terceira lição a respeito deste assunto tão interessante, tão importante e tão magnífico para as nossas vidas. Daniel, capítulo 7, estudo número 3, nós vamos ver alguns detalhes sobre o quarto animal que aparece nesta visão, nesta revelação do profeta Daniel. Vamos orar. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, essa palavra que é viva, que penetra nos nossos corações, que discerne os nossos pensamentos. Pedimos agora, Pai, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra, Pai. Não da minha palavra, mas da palavra do Senhor. E que ela possa prosperar na vida do Teu povo, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Daniel, capítulo 7, lição número 3. Nós vamos ler alguns versículos para que possamos nos situar. Nós vamos hoje enfatizar um pouco mais este quarto animal que chamou tanta atenção de Daniel. Versículos 7 e 8. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Agora versos 19 ao 21. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Versos 23 a 25.
Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amém. Então são esses os versículos destacados no texto e que nós queremos, nesta manhã, enfocar aqui no nosso estudo. Relembrando o estudo passado, nós vimos Jesus, o Filho do Homem, vencendo este quarto animal e instituindo o reino eterno, seu reino eterno. E vimos também que este reino foi dado aos santos do Altíssimo. Estes são perseguidos pelo anticristo, são perseguidos por este animal, mas o texto nos garante que a igreja será vencedora, e aqueles que vencerem estarão de pé diante do Filho do Homem. Então, essa visão que nós estudamos na lição passada, vem para trazer paz ao nosso coração, certeza de que nós realmente somos os vencedores, e não este quarto animal, por mais terrível que ele seja, e pelas ações dele. E Daniel aqui foi informado de que os 4 animais que ele vira subindo do mar eram 4 reis que se levantariam da terra. O primeiro animal parece ser uma referência a Nabucodonosor. Este animal é que possui a aparência mais nobre de todas. Nenhuma tentativa é feita para identificar os demais animais. Somente o 4º animal despertou a curiosidade de Daniel. E Daniel então procura saber mais sobre este animal, e a resposta que ele recebe é interessante, ela é bem enigmática, é bem indefinida. Diz apenas que é um 4º reino que produz uma série de reis, sendo que todos eles finalmente cedem lugar a um que seria diferente de todos os demais e que obteria o poder pelo engano, pela traição. Isso é dito lá no capítulo 8, verso 23 e 25, e que ele seria muito arrogante e blasfemo, falaria coisas terríveis contra Deus. Então, aqui nós precisamos ressaltar mais uma vez que este reino, ou este governante, ele odeia Deus de tal forma que ele procura descontar a sua ira e a sua incapacidade de vencer Deus sobre a igreja, sobre os santos do Altíssimo. E por isso o texto aqui diz que os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, metade de um tempo, e que ele prevalecia na sua luta. Lá em Apocalipse também, nós vamos ver essa mesma profecia sendo dita pelo apóstolo João. A identidade desse rei, ou dessa potência, não é muito clara, não é muito definida. E a interpretação mais aceita pelos estudiosos conservadores da Bíblia é que esses 4 animais representam, em primeiro lugar, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, em quarto lugar, o Império Romano. Então, esse chifre pequeno, ele seria um grande perseguidor anticristão da verdadeira igreja, que surgiria no fim da era cristã, dentro da civilização criada pelo Império Romano.
a civilização ocidental, da qual nós fazemos parte. E essa interpretação, apesar de todas as suas dificuldades, ela se encaixa perfeitamente naquela que foi dada pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 9, e no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Então, você pode conferir nestas duas passagens, né, essa descrição deste quarto animal, ou desse reino que Daniel viu. E os 10 chifres? O que são esses 10 chifres? Durante toda a era cristã, muito esforço tem sido feito para esclarecer que reis ou que potências estão simbolizadas por esses 10 chifres, dos quais 3 são derrubados para dar lugar a um chifre pequeno, está no versículo 20, e teorias e mais teorias têm sido levantadas na tentativa de interpretar estes sinais, mas, na verdade, não há um consenso entre os intérpretes bíblicos, devido justamente a essa dificuldade, porque a visão não esclarece muita coisa. Agora, uma coisa é certa, né? A interpretação mais coerente que nós encontramos, e mais simples, é entender que esse pequeno chifre, ele se refere primariamente, em primeiro lugar, a Antíoco Epifânio. Nós já falamos sobre ele, e ele tomou o poder ali da região da Palestina em 175 a.C. E ele conspirou o assassinato de 2 reis da casa real Seleucida, que era a sua própria, e da dinastia dos Ptolomeus que governava o Egito. E com isso ele assumiu o poder naquela região, e ele se tornou na história da igreja um tipo do anticristo final, por causa da sua perseguição aos judeus, ao povo de Deus, da sua violência, da maneira como ele tratou os religiosos da sua época. Então esse homem foi terrível para o povo de Deus, e ele então é entendido como uma antecipação, uma figura final do anticristo. E nós precisamos lembrar que nessa visão de Daniel, os animais e os chifres não simplesmente tinham cada um a sua própria identidade histórica, mas que era também cada um deles um exemplo específico do tipo de império e de potência satélite que é comum surgir na história. Uma vez ou outra, nós vemos surgindo impérios, governos, homens, que preenchem ou trazem em si o espírito do anticristo. E com o avançar da história, nós vamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Porque, irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus foi escrita para os cristãos de todas as épocas. Há 2000 anos, o povo de Deus estuda essa palavra. Então, não é só para nós, que vivemos agora, nesse tempo final, mas é para todas as gerações. Quantas gerações ainda vier depois de nós, se vierem, irão estudar essa mesma palavra. Ou seja, então esse espírito do anticristo está surgindo sempre na história, e o apóstolo João diz isso também na sua primeira carta. Enquanto reproduz ante os nossos olhos e para o nosso espanto essas estranhas figuras em movimento, preenchendo o primeiro plano da visão, ele nos faz enxergar mais além e ver que o seu quadro tem uma perspectiva rica e profunda. Ele nos mostra as eras do futuro distante, de tal modo que este pequeno drama de uma das eras, dado em primeiro plano, pode ser um tipo de guia
para os outros tempos, se tivermos disposição para ver e conservar esta perspectiva. É isso que eu acabei de dizer, que precisamos então manter essa perspectiva de que a palavra de Deus é para todas as épocas e para os cristãos de todos os tempos. Mas nós temos um privilégio. 2.400 anos depois desta visão de Daniel, nós podemos, a partir dela, do estudo, dessa leitura, nós podemos olhar para aquilo que já passou na história e podemos entender o que ainda virá no final de todas as eras. Então nós temos este privilégio de poder contemplar a história, aquilo que já aconteceu depois da vinda de Jesus. E isso também nos dá uma visão clara do futuro que nos espera. E é à luz de tudo isso que poderemos fazer julgamentos quanto ao valor e ao lugar das coisas sobre as quais lemos em nossos livros de história e vemos e lemos hoje nos noticiários modernos. Então, essa palavra, e a Bíblia é sempre assim, nós precisamos ler o nosso tempo à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus é sempre viva, eficaz, ela é sempre contemporânea, ela sempre fala aos corações dos crentes de todas as épocas. E como nós podemos, então, perceber os sinais hoje? Podemos entender um pouco melhor o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, ou o que irá acontecer. Então, convém agora indagar que relevância tem para nós esta minuciosa descrição da última besta. Se olharmos para o nosso mundo contemporâneo, a partir de uma profunda perspectiva da visão de Daniel, nós poderemos entender melhor esta era que vivemos, o tempo que vivemos. E o nosso papel é descobrir que semelhanças existem entre os panoramas que nos foram descortinados e a nossa atual conjuntura social, política, econômica e religiosa. Se nós conseguimos fazer isso, talvez nós possamos avaliar o quanto estamos perto do fim, ou quão rapidamente nos aproximamos dele. Esse é o desafio, irmãos, desses estudos. O estudo da profecia bíblica não é para você tentar adivinhar o futuro. Para eu dizer aqui, olha, Deus me revelou que isso vai acontecer. Não. É nós olharmos para o texto bíblico e sob a iluminação do Espírito Santo, que inspirou esse texto, nós entendemos o que está acontecendo no nosso tempo e sermos cristãos de fato relevantes nessa época. Sejamos cristãos que testemunham de fato o reino de Deus. Da perspectiva histórica que nós temos hoje dos livros de Daniel e do Apocalipse, e o que vivemos em nosso tempo, nós podemos dizer que o fim da história, com a volta gloriosa de Jesus, está realmente muito próximo. Um dos sinais desse tempo é o aparecimento de sistemas governamentais que apresentam elementos animalescos, que no fim se ajuntarão e florescerão como um governo mundial anti-Deus. E o que mais desperta a nossa atenção, irmãos, e as nossas emoções, não são apenas o aparecimento de governos totalitários, mas o aparecimento de associações humanas, cujo objetivo é formar uma mentalidade de alcance mundial que unifique os pensamentos em torno de uma agenda anticristã. É isso que você está assistindo nesses nossos dias.
a agenda anticristã, a confrontação dos valores bíblicos, né? Esses valores que conduziram a humanidade durante milênios, são agora contestados e são mudados. De acordo com o versículo 25, né? Diz aí que esse governo, este quarto reino, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Você não se sente magoado, meu irmão, minha irmã, com as coisas que são ditas a respeito do seu Senhor, com as coisas que são ditas a respeito da sua fé, daquilo que você crê? Se você não se sente magoado, ofendido, alguma coisa está errada. E diz que esse reino cuidará de mudar os tempos e a lei, cuidará de mudar os costumes, cuidará de mudar aquilo que tem sido a direção de Deus para essa humanidade caída. Ele cuidará de mudar, e nós estamos vendo isso acontecendo de forma muito forte nos nossos dias. Valores contestados. É impressionante, irmãos, a precisão dessa profecia. E, sem dúvida nenhuma, isso aqui pode parecer até chocante, mas a ONU, com seus diversos braços, exerce esse papel em nossos dias, de disseminar essas filosofias, essas ideologias, esses valores, de mudar os valores anticristãos, os valores cristãos ou valores éticos, morais, que têm governado o nosso mundo. Por isso você precisa estar com seus olhos bem abertos. E se nós nos voltarmos para o texto bíblico, nós vamos entender como podem surgir tais temores em nossos corações. Há aqui certamente uma advertência quanto ao possível surgimento, vez por outra, de um único e grande governo animalesco na história. No verso 19, é dito que ele, esse reino, né, descreve a sua ação violenta, a sua forma de agir violenta. E que, na verdade, se você olha a história, você vai ver que já surgiram. E tem surgido ao longo da história diversos governos assim, que têm maltratado, que têm humilhado o povo, que têm obtido um poder pela violência, têm se mantido. Está muito fácil de ver isso. Esse tipo de governo que usa a força bruta qualquer meio necessário para introduzir alterações em leis e tradições honradas durante a história e para mudar costumes profundamente arraigados e que são humanamente acalentados pelo povo. Vejam a história. E tais mudanças, irmãos, são impostas porque a velha ordem se coloca no caminho desse poder autocentralizado. É sempre um governante, uma pessoa que assume esse poder de forma ditatorial e ordena e muda os tempos e os costumes com violência. Nós somos advertidos a estarmos alertas nestes dias, especial quando a peçonha deste animal se volta principalmente contra o povo de Deus, oprimindo numa batalha tão sutil e prolongada que a resistência dos fiéis será paulatinamente quebrada, levando-os a cederem vencidos pelo cansaço. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos iriam surgir falsos profetas, falsos mestres, enganadores que agiriam de tal forma e com tal poder
que, se fosse possível, enganariam os próprios eleitos de Deus. Mas louvado seja Deus, porque os seus eleitos estão selados com o Espírito Santo. E por isso não serão enganados, poderão sofrer perseguição, mas jamais serão enganados. Mas virá o cansaço, né, a luta, às vezes o desânimo, porque a questão é muito forte. Prepare-se para isso, meu irmão, porque você já está, sem dúvida nenhuma, sofrendo esta perseguição. Você está sendo magoado por essas coisas que estão sendo colocadas em nosso mundo. E é claro que nós devemos ficar atentos a tais sinais dos tempos. Entretanto, sejamos muito cautelosos em nossas comparações para não perdermos o foco principal. Ou seja, como aquilo que eu já disse, né? A profecia, alguém pode tentar trazer alguma coisa extraordinária, alguma coisa que faça você arrepiar, ficar com medo, uma coisa, mas a profecia bíblica é para consolar os crentes. É para mostrar a vitória final de Jesus, mesmo no meio das lutas e dificuldades. Então nós não podemos perder o foco principal daquilo que nós estamos estudando e daquilo que a Bíblia nos revela. E naturalmente, um desenvolvimento demoníaco, ou seja, é um desenvolvimento demoníaco, quando as pessoas são formadas a se filiarem a movimentos e associações, simplesmente porque nenhuma decisão livre ou nenhum protesto contra a tendência prevalecente é permitido. Quando não se respeita a liberdade individual de decisão e o indivíduo não é realmente ouvido. A verdade é que as pessoas ficam com medo de reagir, já que a resistência é acompanhada de perseguição e de perda. Estamos vivendo um momento assim, no nosso país, inclusive. E no mundo. Você vê que certos movimentos alcançam uma dimensão mundial e as pessoas são quase que forçadas a participar deles. Porque se você ficar de fora, você está sendo errado, você não está sendo solidário, você não está entendendo o que está acontecendo, você não tem amor. Então, as pessoas são quase que forçadas a participar dessas coisas. E essas pessoas somente são aceitos aqueles que defendem a mesma ideologia que em nossos dias são anticristãs. Se você coloca um pensamento cristão, você está sendo preconceituoso. Se você aceita uma ideologia anticristã, você é aplaudido. Então, irmãos, mais uma vez, esse estudo tem o objetivo de nos despertar para ficarmos alertas, para não aceitarmos passivamente qualquer coisa que nos é passada, para que você entenda os dias e o que você recebe à luz da palavra de Deus. Esse é o desafio que nós temos. E não simplesmente ficarmos recebendo tudo que vem, sem pararmos e termos um olhar crítico, bíblico, baseado na Bíblia. É plenamente justificável que o entendamos como sendo uma advertência e ficarmos especialmente de sobreaviso quando a política de controle de uma nação envolve uma deliberada perversão da veracidade do Evangelho, bem como um controle interno da igreja, impossibilitando assim qualquer resistência a planos e programas totalitários. Isso é muito sério. Precisamos entender e enxergar uma política de controle que envolve deliberada perversão da veracidade do Evangelho. Ouça bem como o controle interno da igreja. Irmãos, essa situação que nós estamos vivendo
de não podermos nos reunir por causa de uma questão de saúde pública que ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe de nada. É muito sério. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos reunir. E é claro que a perseguição não vai vir de cima para baixo, vocês estão proibidos de reunir. Aí a gente iria reagir. Mas quando vem e diz, olha, você não pode reunir porque senão você vai transmitir um vírus, você vai fazer acontecer isso ou aquilo, então a igreja às vezes submete a uma ordem que não deveria se submeter. E eu quero confessar aos irmãos que eu me sinto hoje muito envergonhado diante de Deus, por não estarmos celebrando a ceia do Senhor há 4 meses. Quando o Senhor disse que celebrar a ceia é nós anunciarmos ao mundo a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Ou seja, se uma igreja não está celebrando, este anúncio não está sendo feito, e nós estamos sendo culpados disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então justifica-se de igual forma que fiquemos desconfiados quando as potências que detêm o controle começam a reedificar para si o amor e a devoção que devem ser dados somente a Deus. Vejam bem isso. Quando a sua devoção a um projeto político, a uma nação, a um governante, seja ele quem for, maior do que a sua devoção, a sua obediência a Deus, o alerta tem que soar. Vejam bem, irmãos, alguns exemplos de hoje, julho de 2020. Primeiro, vemos o ditador chinês exigindo que as pessoas dependentes da ajuda do seu governo tirem de suas casas referências a Cristo e as substituam pelos retratos do próprio ditador. Segundo, nós vemos a Suprema Corte americana, um país dito cristão, permitindo que cassinos funcionem com a metade da sua capacidade, que chegam a milhares de pessoas aglomeradas, mas proíbe que uma pequena igreja de 200 membros, no mesmo estado de Nevada, funcione com a metade dos seus membros presentes, seguindo todos os protocolos. O que é isso? Do chinês você pode dizer, é uma ditadura. Dos americanos, o que você vai dizer que é uma democracia, mas a perseguição à igreja é a mesma. Isso é agora, decisão da Suprema Corte americana. Em terceiro lugar, nós vemos uma campanha mundial para a legalização da pedofilia, como sendo mais um distúrbio, como as outras coisas são aceitas, né? Vemos esse movimento pela legalização nos mesmos termos do que já aconteceu com a aceitação da homossexualidade e também do aborto ou do transgenerismo, se é que existe essa palavra, né? E mais ainda, nós vemos hoje aqui no Brasil, um livro de uma autora cristã que defende a educação dos filhos segundo os princípios bíblicos, ser censurado, ser proibido, ser vendido. Enquanto nós assistimos um ministro da Suprema Corte do Brasil se reunindo ou fazendo uma live com o autor de livros que defende a pedofilia. O que é isso? O que é isso? Aos olhos do Deus Supremo e da revelação bíblica. Então nós não precisamos ir muito longe para contar tais exemplos em um mundo que é tardio a aprender as lições que lhes são ensinadas. Por exemplo, tais como Adolfo Hitler, Joseph Stalin,
Mao Tse Tung, pessoas tão próximas a nós na história, 70, 80 anos atrás. E todos eles, sem dúvida, são exemplos do espírito do anticristo, que já opera no mundo, como diz João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, como eu já disse no início. A Bíblia foi escrita para os cristãos de todas as épocas, e não apenas para nós no final. O que ela nos diz é que no final, na proximidade da volta de Cristo, tudo isso seria aumentado de forma exponencial. Mas o Espírito estaria presente durante toda a história. Por isso, irmãos, nós cristãos, precisamos estar alertas e ligados para os acontecimentos que nos cercam, que na aparência não tem nada a ver com essa profecia de Daniel. Mas a verdade, irmãos, é que ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Esteja alerta para isso, peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento, sabedoria, entendimento daquilo que está acontecendo nestes dias. E agora eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que eu vou dizer. É a minha tese, de como eu tenho visto tudo isso nessa situação que nós estamos vivendo. Este quarto animal não será um país que vai se levantar, estamos esperando alguém aparecer, mas é a própria civilização ocidental. Essa civilização secularizada, individualista, hedonista, centrada e dirigida por Mamon. É a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 18, 9 a 13, eu quero ler esse texto. Convido você a ver a sua Bíblia aí, você pode ler. Vejam bem a descrição desta potência mundial, Babilônia. Apocalipse 18, verso 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre a Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela chorarão, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata. E toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. Não é esse o mundo que nós estamos vivendo? Não é essa sociedade pervertida e corrupta, no meio do qual nós somos chamados a brilhar como luzeiros? Você não enxerga, você não está vendo isso acontecendo, meu irmão, minha irmã? Esse animal já surgiu e durante toda a história ele tem estado presente. Só que no final, ele será ainda mais perverso. Ele perseguirá ainda com mais força o povo de Deus. E essa semana saiu uma estatística de que 2019 foi o ano que mais perseguiram cristãos no mundo. Que mais igrejas foram fechadas e cristãos foram mortos.
Não se iluda. Esse reino já está presente. E o que está acontecendo conosco nestes dias não é acaso. Não é fruto de um vírus que surgiu por acaso. Então esse espírito da Babilônia está presente no mundo, nesses reinos, e vai se tornar mais forte. Essa descrição do Apocalipse 19 é impressionante, meus irmãos. Como é parecido com o que nós estamos vivendo. E se você quer saber a origem da Babilônia, em Gênesis 10 fala que o reino, que esse reino teve início em Babel. Babel é Babilônia, a mesma palavra. E fala da terra de Sinar, que ela foi edificada na terra de Sinar. Lê lá, Gênesis 10. E essa terra de Sinar é a mesma terra para onde Daniel e seus companheiros foram levados cativos. Daniel 1:2 vai falar isso. Então Gênesis 10 já fala de Babel. Apocalipse 19:20 está falando de Babel novamente. A história começa e termina com essa potência. Então a história bíblica você vai ver que é o relato da luta, da guerra entre Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a cidade dos impérios mundiais. A Babilônia é símbolo desses impérios, que tem oprimido o povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. E Jesus, desde o início, preveniu ao seu povo, à sua igreja, de que ela seria odiada de todas as nações por causa do seu nome. Isso tem acontecido ao longo da história, não é só conosco, agora no final da história. Mas nossos irmãos, quantos deles foram mortos, sacrificados, sofreram perseguições, odiados por causa do nome de Jesus. Então não é privilégio seu se alguém odeia você hoje porque você defende posições cristãs. Lembre-se que há uma história maravilhosa, grandes heróis da fé que nos antecederam e mantiveram firmes diante da perseguição e nos legaram essa fé tão maravilhosa e grandiosa. Por isso, irmão, nós estamos inseridos nesse império, o qual se torna, à medida que a volta de Cristo se aproxima, a cada dia mais inimigo da igreja e dos valores cristãos. Como nós estamos vendo noticiado todos os dias nas mídias, e nós podemos sentir em nós mesmos. E uma coisa final, a China é o chifre pequeno. Abra o olho. Eu citei aqui essa estatística da Aliança Evangélica Mundial, relatório feito agora dia 31/7. 2019 foi um dos anos mais sangrentos para crentes cristãos. Cada dia 8 cristãos são mortos. 23 cristãs são estupradas ou violentadas sexualmente. E 10 cristãos são injustamente detidos ou presos por causa da fé. Houve mais de 9.000 ataques a igrejas cristãs em 51 países. A BBC de Londres diz que a perseguição aos cristãos está se aproximando de um genocídio. Esse quarto animal, que pisa diferente, que afronta Deus, que persegue a igreja, está aí diante de nós, estamos vivendo nele. Não espere que vá aparecer, nós já estamos. Posso até estar errado na minha interpretação, na minha maneira de ver, porque estou tentando ler e nós podemos cometer erros. Mas não custa você prestar atenção em tudo isso, a tudo que falamos nesta manhã, prestar atenção na palavra de Deus,
porque as coisas estão acontecendo. E a palavra de Deus em Apocalipse 18, versículo 4 e 5, traz para nós uma advertência. Apocalipse 18, verso 4 disse: ouvi outra voz do céu dizendo: retira-te dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Irmãos, essa advertência é muito séria. Retira-te dela, retira-te dessa sociedade, desse mundo, dessa conspiração, dessas ideologias anticristãs. Não podemos de modo nenhum concordar com nenhuma delas. Porque se o nosso coração está nessas coisas, ele não estará em Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque todas as coisas que há no mundo não procedem de Deus, mas procedem do maligno. É uma advertência séria para nós agora. Não é esperar que esse reino vai aparecer, ele já apareceu. E os cristãos da história, em toda a história, nós somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente, a vivermos uma vida alternativa a este mundo pecaminoso que está sob a ira de Deus, porque detém a verdade pela injustiça, porque são ímpios e perversos. E a nossa oração é dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, tenha misericórdia de nós e volte logo para exercer o seu juízo e manifestar a sua graça maravilhosa. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que realmente a palavra de Deus seja cada dia mais para nós um desafio e ao mesmo tempo um alento para continuarmos fiéis ao Senhor. O teu Deus reina, ó Israel. O teu Deus reina, ó igreja. Jesus Cristo é o Senhor da história. Que nos firmemos nessas verdades. Que nos firmemos nelas, irmãos, para vencermos estes dias maus que nós vivemos, com a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Obrigado, ó Deus, porque ela não perde o seu valor, ela não fica velha, ultrapassada, mas pelo contrário. A cada dia ela fala mais ao nosso coração. A cada dia ela nos edifica mais, Pai. A cada dia ela nos alimenta e nos sustenta na nossa caminhada, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria vinda do alto, para vivermos estes dias, ó Pai. Para confrontarmos aquilo que não vem do Senhor, para não nos amoldarmos a este mundo, não nos conformarmos com ele, mas pelo contrário, nós sejamos luz a brilhar no meio das trevas. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, que a palavra do Senhor, de fato, seja poderosa no coração da Tua igreja nesta manhã. Continue conosco, ó Pai, cada momento e cada dia. Que logo mais, Senhor, possamos estar de volta para continuarmos ouvindo a Tua palavra, Pai, como é bom, como nos faz bem, como nos alimenta, Pai. Ó Deus, continue falando à Tua igreja através da Tua palavra e daqueles que o Senhor tem levantado para ministrá-la. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.